Ó, ficando pelos lados do Rio de Janeiro, o Flamengo aprovou um orçamento bilionário para 2024. Promete realmente ir fundo nas compras. O planejamento do Flamengo para a próxima temporada segue a todo vapor. A noite da última terça-feira foi de reunião na Gávea, sede social do clube. Foi aprovado pelo Conselho de Administração a proposta de orçamento elaborada pelo Conselho Diretor para o ano de 2024. A previsão do clube é de uma arrecadação, mais uma vez, superior a R$1 bilhão. Esse montante contabiliza apenas as receitas que não englobam transferências de jogadores. Dos 53 votos totais, foram 51 a favor e apenas 2 contra. Outra proposta do Conselho Diretor, aprovada para 2024, está relacionada ao gasto para contratações. Apesar do Flamengo ter um orçamento para a próxima temporada que supera R$1 bilhão, será destinado para novos jogadores apenas 30 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Com alguns alvos na janela de transferências, o torcedor rubro-negro faz as contas. Caso acerte com o De La Cruz do River Plate, por exemplo, o Flamengo já gastaria 16 milhões de dólares, cerca de 80 milhões de reais. Já o caso envolvendo o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, os valores giram em torno de 6 milhões de euros, que em real significa um valor próximo a 32 milhões de reais. Somente essas duas contratações equivaleriam a 68% da previsão total para a temporada, restando apenas 50 milhões de reais para outras contratações. Além disso, o Flamengo ainda espera arrecadar pelo menos 20 milhões de euros com vendas de atletas, cerca de 100 milhões de reais. Por falar em venda, a situação de Gabigol segue indefinida. Apesar do camisa 10 já ter acertado a renovação de contrato com o rubro-negro, a diretoria ainda não assinou o novo vínculo de Gabi, que tem contrato se encerrando no final do ano que vem e, portanto, no meio de 2024, já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Teve uma conversa com o Flamengo da renovação, acabou que não foi assinada a renovação. Pode ser meu último ano com a camisa do Flamengo, não sabe o que vai acontecer, então eu quero que seja especial. Olha, a gente estava falando sobre orçamentos aqui, 880 milhões de reais é o orçamento do Palmeiras. 300 milhões a mais é o orçamento agora do Flamengo para o ano que vem. A expectativa para o torcedor ouvindo isso, ela é maravilhosa, né? Agora tem que saber... E os outros que chorem e que lutem. Os outros que chorem, que lutem, para ser competitivo dentro de um campeonato, especificamente campeonato brasileiro, onde todos se enfrentam, os principais clubes do futebol brasileiro. Agora a diretoria também tem uma responsabilidade em, assim, Flamengo, Galo, Palmeiras. Não preciso dessa questão da reformulação quando a gente tem falado, por exemplo, nessas últimas semanas do Corinthians. Então são contratações pontuais e, obviamente, torcer para que essas contratações cheguem no futebol brasileiro e consigam, se o caso for os jogadores que estão fora do país, cheguem no futebol brasileiro e que se adaptem e que dê o resultado. E a tendência é que com um treinador que é muito estável, que tem muita competência para gerir elencos, para ser um grande responsável por uma mudança, que é o caso do Tite, ele vai ter não só esse elenco atual, que já é excelente, como provavelmente opções acima da média do mercado brasileiro, jogadores diferenciados para ser ainda mais competitivo. Imagina só. Você falou, por exemplo, de gestão. Se a gente analisa, o Flamengo é o assunto. Tite tem boa gestão, o Felipão também tem Galo, o Abel nem se fala. São Paulo com Dorival, de repente, vai se mexer no mercado para reforçar o time, porque a temporada do São Paulo também pode ser interessante. Denilson, e o Corinthians? O Corinthians eu acho que não vai conseguir fazer uma reformulação com jogadores experientes e com muita qualidade pela questão financeira. Eu acho que vai tentar trazer jogadores mais jovens e aí fica uma aposta, né? Uma perspectiva de um bom ano para o Corinthians. Olha, mas acima de tudo,